Muito bem, bom dia a todos, um feliz sábado. Que bom estarmos reunidos novamente para continuarmos nosso estudo. Hoje nós vamos entrar no entendimento da sexta praga. E eu quero convidar você para abrir sua Bíblia, para nós lermos Apocalipse 16, e vamos ler a partir do verso 12. Apocalipse 16 e o verso 12 em diante. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparassem o caminho dos reis que vêm do Oriente. E da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra, de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar em que em hebreu se chama Armagedon. Muito bem, essa é a descrição da sexta praga, e vamos entender um pouco aqui o que acontece aqui durante a sexta praga. Para nós entendermos bem o que está acontecendo aqui, o que João narrou aqui nesses versos que nós lemos, a gente precisa relembrar a história de Babilônia, da Babilônia literal. Por quê? Porque o texto diz que o anjo derrama a sua taça sobre o rio Eufrates e as águas do rio se secam. E esse fato faz com que prepara o caminho para a vinda dos reis que vêm do lado do nascimento do sol, né? Então, que simbolismo a gente encontra na Bíblia sobre o rio Eufrates e a Babilônia literal? A gente não pode nunca esquecer que João usa esse termo de Babilônia aqui largamente no livro do Apocalipse, para se referir às circunstâncias de confusão espiritual que o mundo estará mergulhado, né? Então ele chama isso de Babilônia, que a gente chama de Babilônia mística, Babilônia espiritual. É o estado de coisas que o mundo estaria vivendo, em comparação com a Babilônia literal, que foi uma cidade que existiu. A gente encontra a história no livro de Daniel, que era regada, né, pelo rio Eufrates. O rio Eufrates entrava pela cidade, abastecia a cidade de Babilônia, e a gente entendendo essa história de Daniel, a gente entende melhor o que João estava querendo dizer no livro de Apocalipse. Então, vamos lá no livro de Daniel, capítulo 5 de Daniel, mas eu vou dar uma pincelada aqui antes para os amigos aí que estão estudando, começando a estudar a Bíblia, né? Para você entender bem. Isso que eu estou me referindo da Babilônia literal, que existiu, está aqui no capítulo, está aqui no livro de Daniel, desde o capítulo 1, né? Mas notadamente no capítulo 5, que é quando o rio Eufrates seca. Eu vou explicar aqui bem sobre essa questão. Capítulo 5 de Daniel. 5. Capítulo 5 de Daniel. Antes de irmos para o 5, só quero dar uma pincelada aqui o seguinte. Daniel narra a história do exílio
do povo de Deus quando Nabucodonosor conquista a cidade de Jerusalém, né? Então, o que acontecia ali? O império de Nabucodonosor veio crescendo desde a dinastia do pai dele, que a Bíblia não fala, mas chamava-se Nabopolassar. Aliás, o avô dele já tinha iniciado esse crescimento do reino deles, mas o pai dele solidificou o reino de Babilônia, e agora Nabucodonosor, que está presente aqui na história de Daniel, é ele quem sitia a cidade de Jerusalém, conquista a cidade, invade a cidade, transforma todo mundo em escravo, né? Leva para a Babilônia o povo todo escravizado, inclusive Daniel e os seus 3 amigos, né? E toma as riquezas ali de Jerusalém e tal, e o povo fica no exílio ali em Babilônia durante muito tempo. Isso começa a ser narrado no capítulo 1, depois, se você olha o livro de Daniel, no capítulo 2, o rei tem um sonho, que é aquele sonho da estátua bastante famoso, Daniel interpreta esse sonho. No capítulo 3, o rei decide fazer aquela imagem de ouro. Isso aqui é bastante impressivo com os dias da profecia de Apocalipse, porque Nabucodonosor, que era o representante de Babilônia, e Babilônia é o símbolo da perseguição ao povo de Deus, né? Que conquistaram Babilônia e escravizou todo mundo. Então é um símbolo opressor do povo de Deus, Babilônia. E aí ele erige uma imagem, ele faz uma imagem lá para que todo o povo adore essa imagem. E essa figura muito conhecida em Apocalipse, né? A gente estudou Apocalipse 13, que os poderes fazem com que a imagem da besta seja imposta sobre todo mundo e todos a adorem, assim como Nabucodonosor fez no passado na Babilônia literal, tá certo? Isso está no capítulo 3, a história da estátua. Aí no capítulo 4, o rei volta a ter um outro sonho, Daniel interpreta. E no capítulo 5, que é a ideia aqui de a gente analisar rapidinho, já aparece o neto de Nabucodonosor, o Beltesazar, como sendo o rei que está ali tocando a dinastia babilônica, né? Na dinastia de Nabucodonosor. Aqui, ele, pela história, Beltesazar é neto de Nabucodonosor, que foi quem conquistou primariamente Jerusalém. Ele fazia uma corregência junto com o pai dele, Nabonido, né, que era filho de Nabucodonosor, e os dois estavam ali no comando do reinado. Então, Beltesazar, que era o neto de Nabucodonosor, no capítulo 5 ele faz uma festa com todos os principais generais dele, e eles começam a beber, a festejar ali, né, naquela orgia, manda buscar os vasos sagrados que deram do templo de Jerusalém, que eles tiraram, para beber nas taças sagradas, né, uma afronta contra Deus. É aí então que acontece a virada, né? Porque as forças de Ciro, o persa, e Dario, o medo, estavam reunidos para conquistar a Babilônia. Então, nessa noite da festa, que eles estavam lá festejando, o exército de Ciro, comandado por Dario, eles fazem um desvio do rio Eufrates. O rio entrava na cidade e abastecia a cidade. Eles fazem um desvio das águas do rio, então as águas secam, e aí o exército consegue entrar pelo leito do rio com a água ali no joelho, né? Pouca água, e consegue passar por baixo das grades dos portões que defendiam a cidade. E aí, com essa entrada do exército, eles tomam
a cidade de Babilônia, rendem os poucos guardas que tinham lá, a maioria estava na festa, né? Estavam bêbados, sem condição de lutar em nada, e eles tomam então a cidade nessa noite da festa de Beltesazar. É quando ali aparece a inscrição na parede, né, que o reino dele ia passar naquela noite e tudo mais, e acontece exatamente como a inscrição disse: naquela noite Beltesazar é morto e o reino de Babilônia acaba a partir dali. Então, o que é que eu quero destacar aqui? Que essa história do secamento do rio Eufrates na Babilônia literal do passado é agora trazida por João no Apocalipse, quando ele diz que o anjo derrama a taça sobre o rio Eufrates e secam as águas, para poder dizer que algo parecido com o que aconteceu lá no passado vai acontecer no futuro, né? Então veja, as águas em profecia, nós já vimos isso aqui, simboliza povos, multidões, né? Pessoas, nações, são as águas. Quando João diz que as águas do rio Eufrates iriam secar, ele está querendo dizer algo importante que aconteceria no futuro, que nós vamos ver aqui ao longo aqui do nosso estudo, tá certo? Essa história que eu narrei do secamento do rio Eufrates na Babilônia literal, ela não aparece dessa forma na Bíblia, né? Dizendo que os soldados desviaram as águas, que entraram depois que fizeram isso e tal, mas a história secular, né? Especialmente dois historiadores gregos, o Heródoto e um tal de Xenofonte, eles escreveram a respeito disso, contando essa história, né? De que foi assim. Mas há um verso na Bíblia que toca nesse assunto. Eu queria ler com você em Isaías. Isaías capítulo 44. Isaías 44, vamos ver o verso 27 e o 28. Acharam aí? Olha o que diz aí. No 27, que digo à profundeza, seca-te e eu secarei os teus rios. Aqui, notadamente, está falando do rio Eufrates, do secamento do rio Eufrates, porque em seguida, veja o que diz o profeta. Que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Aqui, meus irmãos, tem uma coisa interessantíssima. Eu queria abrir até um parênteses aqui para comentar isso aqui com você. A conquista de Babilônia, ela foi predita por Isaías. Esses textos que nós lemos aqui e mais alguns que vamos ler. 200 anos antes, aproximadamente, de acontecer o cativeiro babilônico, Isaías já profetizou o que ia acontecer. E aqui é interessante a gente perder um tempinho aqui para analisar isso. Perder não, ganhar um tempinho aqui, para ver que são predições impressionantes da Bíblia. Veja que aí onde você está, no 28, Deus está dizendo através do profeta Isaías, ele dá o nome do conquistador de Babilônia. Ele dá o nome que é Ciro. 200 anos antes do fato acontecer. Ele diz 150 anos de Ciro nascer, tá certo? E uns 200 anos antes do fato acontecer. Então, é impressionante aqui, e olha o que diz no 1 do 45.
Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem eu tomo pela mão direita, para abater as nações diante da sua face e deixar nus os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, as quais não se fecharão. Então, olha que coisa impressionante. Deus revela aqui que Babilônia cairia 200 anos antes do fato acontecer, e ele dá o nome da pessoa que iria fazer a conquista. Ele dá o nome de Ciro. E como ia fazer também? E como ia fazer, secando as águas do rio. Agora, não só isso aqui. Aqui no 45, ele fala dos portões, para abrir diante deles as portas. Foi o que aconteceu. Eles entraram por baixo, né, pelas águas do rio, renderam os guardas e abriram os portões. Então ele diz: olha, eu vou levantar um sujeito chamado Ciro, que é ele quem vai conquistar a Babilônia, vai abrir os portões para poder dar ao povo dele que estava cativo, né, dar a eles novamente a possibilidade de voltarem para a Babilônia, para Jerusalém. Ele diz aqui, que as portas não iam se fechar, né? Portas de bronze despedaçariam as trancas de ferro. E que o templo seria realmente novamente fundado, novamente erigido, né? Porque o templo havia sido destruído também. Então é impressionante a forma como Deus fala e narrou antecipadamente as coisas que iriam acontecer. Antes de dar a palavra aqui, tem outro texto que eu queria que você visse. Jeremias 51. Vai aí um pouquinho na frente de onde você está. Jeremias 51, no verso 30, falando a respeito desse momento, diz aí, os valentes de Babilônia cessaram de pelejar, ficaram nas fortalezas, desfaleceu a sua força, tornaram-se como mulheres, incendiaram as suas moradas, quebrados foram seus ferrolhos. É uma profecia de Jeremias agora, falando a respeito desse momento aqui da queda de Babilônia. E ainda aqui, no verso 12 do capítulo 51, 12 e 13, tá vendo? Arvorai um estandarte sobre os muros de Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai as ciladas, porque como o Senhor intentou, assim fez o que tinha falado contra os moradores de Babilônia. Você lê o capítulo todo, você vai ver que são juízos de Deus contra a Babilônia, que foram preditos bem antes do acontecimento. Esse era um parênteses que eu queria fazer apenas para dizer que como nós podemos crer na Bíblia, como nós podemos crer nas profecias, porque somente um Deus que conhecia o futuro poderia 200 anos antes dizer o que ia acontecer, inclusive dando o nome do conquistador, né? Mas ninguém tinha essa capacidade. Muito bem, esse foi só um parênteses para a gente crer que a Bíblia foi inspirada, Deus inspirou os profetas e a gente pode crer nas profecias, né? Crer. Agora, voltando ao assunto aí, as águas do rio Eufrates, elas secaram, né? E água em profecia simbolizam povos. A gente tem isso ali em Apocalipse 17:15, já lemos esse texto aqui. Portanto, qual era a ideia aqui desse texto? É que, assim como as águas do rio Eufrates, elas providenciavam todos os recursos para sustentar a Babilônia, e elas secaram, Babilônia perdeu esse recurso, né? E foi vencida. Aqui na profecia, aqui na sexta praga, João está dizendo que os povos, representados pelas águas do rio Eufrates, né? Os povos, as nações
que alimentam Babilônia, que alimentam assim como o rio Eufrates alimentava a Babilônia literal. Os povos da Babilônia mística agora, espiritual, que alimentam essa circunstância, esse regime de confusão, de doutrinas, de pecado, o mundo mergulhado num pecado que é chamado de Babilônia, né? E Deus até diz ali, aqui em Apocalipse mesmo, sai dela, povo meu e tal, para não se misturar com essa confusão que está aí. Então, João diz assim, olha, as nações, os povos, as pessoas que davam suporte à Babilônia espiritual, agora eles retiram esse suporte, deixam de dar esse suporte à Babilônia, e é esse fato que prepara o caminho para a volta de Cristo, né? Ele é representado pelo secamento do rio Eufrates. Então veja a ideia, da mesma forma como o rio Eufrates alimentava a cidade de Babilônia, os povos que alimentam a Babilônia espiritual, o texto que nós estamos estudando, né? Eles vão retirar esse apoio que eles dão à Babilônia, né? Então veja, hoje, o que nós temos hoje? Todo um sistema espiritual que alimenta a Babilônia. A Babilônia é símbolo de confusão, de caos, doutrinário, de doutrinas errôneas, misturadas, de tanta interpretação errônea que não é bíblica, misturadas. Isso é Babilônia, confusão. A gente tem que lembrar, Babilônia é um termo derivado de Babel. Babilônia foi a cidade fundada por Nimrod. Nimrod aparece aí no início da Bíblia, ali em Gênesis, como um grande líder, né? Que foi o idealizador da Torre de Babel, né? Nimrod tinha o desejo, tinha a ideia de erguer aquela torre para que nunca mais fossem destruídos pela água, como foi do dilúvio, né? Isso foi logo depois do dilúvio, acontece a história de Babel, e ali Deus coloca a sua mão poderosa sobre os planos de Satanás, né? Ellen White comenta que Satanás ali, influenciando a Nimrod e aquele povo para construir a torre, estava por trás, era a ideia de Satanás de ter pela primeira vez o mundo sob o seu controle, e sem que Deus pudesse atingi-los novamente. Aí Deus coloca a sua mão e o que é que Deus faz? Deus cria ali uma confusão, né? Confusão de línguas, e de tal maneira que eles não mais se entenderam e a torre não pôde ser mais construída. E a obra parou e aquilo não foi para frente. E aquela torre se chamou Babel por causa da confusão, da mistura, do caos que teve ali, da confusão. E daí surgiu o termo Babilônia, oriundo dessa confusão. E agora, João, falando da Babilônia espiritual, tem o mesmo sentido de confusão, de doutrinas, de ensinamentos errôneos, né? Não bíblicos. Tudo contra a vontade de Deus. E aí, então, o que é que João está dizendo aqui? Que a Babilônia espiritual, que é isso que nós estamos vendo aí, essa confusão, o caos, né, espiritual, hoje ela é alimentada por povos, por nações, por pessoas que dão apoio, né? Essa Babilônia, ela é representada ali, a gente vai ver aqui daqui a pouco, já estudamos também no capítulo 13, né? Pela besta que sai do mar, pela besta que sai da terra, pelo dragão que dá o seu poder, está por trás. Então os povos estão dando autoridade para a Babilônia, né? Mas aí haverá um momento que eles vão descobrir que foram enganados e agora não mais dão o seu apoio à Babilônia. Então isso é representado pelo secamento das águas do rio Eufrates, tá certo? Então esses povos retiram o seu apoio à Babilônia, e isso é visto como
a remoção da barreira final para a derrota de Babilônia, né, e o seu castigo definitivo. Porque, veja, voltando lá para Apocalipse 16, ele diz que a água do rio Eufrates secou, e esse fato prepara o caminho dos reis do Oriente, né? Então, esse preparar o caminho, ele acontece após a retirada do apoio. Então, como é que vai acontecer isso? O desenrolar assim, num resumo bem rápido. O poder representado pela besta do capítulo 13 de Apocalipse, o poder que sai do mar, que é representado pela igreja romana, poder religioso, que requer adoração, junto com o poder do capítulo, a segunda besta do capítulo 13, ali a partir do verso 11, que é representada pelo poder civil pelos Estados Unidos. Eles se unem, não é, contra o povo de Deus. Então, um poder apoia completamente o outro poder e, consequentemente, o mundo vai ser orientado e forçado a apoiar esse poder, das duas bestas, e vão dar o apoio completo. Então as coisas vão desenrolar como a gente viu ali, né? Vai haver perseguição, vai haver um decreto dominical, vai haver um decreto de morte, tudo isso contra o povo de Deus, apoiado por esses poderes, né? Agora, quando chega aqui lá na sexta praga, que já é o finalzinho, depois de todas essas coisas que aconteceram, que nós vimos aqui, a gente vê que João está dizendo assim, ó, todo esse apoio que foi dado a esses poderes, eles serão retirados. Essas águas vão secar, tá certo? Eles vão ser retirados, porque eles vão descobrir que eles foram simplesmente enganados, estavam lutando contra o próprio Deus, né, perseguindo o seu povo, achando que estavam fazendo a coisa certa, porque foram enganados pelos os poderes das bestas do capítulo 13 de Apocalipse. Então, esse fato de retirar o apoio, ele prepara, de certa forma, o ambiente, o momento para a vinda de Cristo, que na descrição de João aqui, ele se refere aos reis que vêm do lado do Oriente, né? Esses reis são representados por Cristo e todos os que lhe acompanham, né? Quando termina o poder e o apoio da besta, né, contrária, que persegue o povo de Deus, quando isso é retirado, é o ato final, culminante, de preparar o caminho para que Cristo agora possa voltar. Agora, continuando aqui, no verso 13 diz que da boca do dragão, da boca da besta e do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Veja, da boca da besta, nós já vimos, como estudamos do Apocalipse 13, né? Da boca do dragão é o diabo, já vimos, Apocalipse 12, 9 fala quem é o dragão. E da boca do falso profeta, que veja, falso profeta, é um profeta, mas que não professa a verdade, por isso é falso profeta. Identificado aqui como os Estados Unidos, que foi um país cristão, que começou falando como um cordeiro, e depois ele muda de atitude, e aí o protestantismo todo, que no início era baseado na palavra de Deus e tudo mais, ele agora se apostata, né? É o protestantismo apostatado, é o falso profeta, é aquele que profere falsas profecias, que ensina erroneamente, tá certo? Agora o texto diz que saiu da boca desses 3 aí, esses espíritos. Então, a boca é um instrumento
de fala, né? E ao sair da boca do dragão, da besta, do falso profeta, esses três espíritos, eles representam a política que essas três entidades estarão forçando o mundo a seguir, né? Então eles vão estar pregando isso, saindo da boca deles, pregando essas doutrinas falsas. Por isso João disse que viu sair da boca deles. E essa tríplice união aí religiosa, né? Que João fala aqui no verso, ela é proclamada no mundo inteiro. Por isso ele fala que saiu da boca. Então eles estão pregando isso no mundo inteiro. Tá certo? É o que a Bíblia chama do vinho de Babilônia, né? Essa mistura, esse vinho que as nações estão bebendo, né? De Babilônia, essa mistura de falsidade que sai da boca dessas três entidades aqui. O dragão é o diabo, a besta é a igreja romana e o falso profeta é o protestantismo apostatado, né? E aí ela diz que viu sair três espíritos imundos. Os espíritos aqui, imundos, no nosso entendimento, né, representam aqui o papado, o protestantismo apostatado e o espiritismo, que estaria crescendo muito em nossos dias e haverá de crescer mais ainda, né? Esses espíritos, eles são agentes que eles vão convocar as nações do mundo inteiro. Vocês veem aqui no verso 14, eles fazem prodígios, né? E vão ao encontro dos reis do mundo inteiro para os congregar. Então, o texto está dizendo que esses poderes, representados pelo dragão, pela besta e pelo falso profeta, vão sair pelo mundo inteiro, congregando os reis do mundo inteiro, são as nações, né? Para concluir a sua obra de engano. Muito bem. Os espíritos então saem, né, da boca dessas três entidades, como vimos aqui, são espíritos imundos. Aqui ele fala semelhantes a rãs e não parece haver nenhum sentido específico a respeito de semelhantes de rã. Há muito que eu ficava intrigado com isso aqui, por que esses espíritos são semelhantes a rãs? E não achei resposta nas minhas pesquisas, em todos os lugares aí, dos livros e tudo mais da Igreja Adventista. Então, o comentário bíblico adventista traz simplesmente uma seguinte frase, que não parece haver nada especificamente claro a respeito disso, né? O que mais parece ser é apenas uma ideia de repugnância. Esses espíritos são tão repugnantes, assim, asquerosos e tal, como rãs. Agora, há um texto aqui de Ellen White comentando esse momento, que ela diz aqui, num grande conflito, haverá guerra e derramamento de sangue nessa ocasião. Porque vejam a situação. O mundo vai estar atravessando ali aqueles momentos de todas as pragas, o mundo vai estar um caos, né? Um caos completo. Tudo isso vai estar acontecendo, a perseguição dos santos, a angústia, as pragas caindo, assolando o mundo. Vai ser um lugar terrível para se viver esse mundo aqui, né? E aí depois os poderes descobrem que foram enganados. Eles retiram então o apoio e agora eles passam a se degladiar e a se matar uns aos outros, né? E Ellen White diz aqui, haverá derramamento de sangue sem precedente. Todas as nações da terra se envolverão, quase que uma guerra mundial. Por fim, Cristo e o exército celestial vão intervir, encerrando a batalha. Então,
essa preparação para a vinda de Cristo, né, do secamento do rio Eufrates, que acontece nesse momento, acontece nesse caos, né, de guerras, de confusão, de brigas. Há um outro texto até que eu me lembrei aqui, eu não sei se eu anotei, eu devo ter anotado aqui, mas está aí em Apocalipse 17, verso 16 e 17, que diz assim, ó: os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, comerão a sua carne e a queimarão no fogo. É o resultado de descobrirem que estavam enganados e agora eles se voltam contra a própria besta, né? Então vai ser um momento de caos, um momento de muita guerra, de muito derramamento de sangue, que Ellen White comenta aqui que estaria acontecendo, né? Ele diz também que esses espíritos são operadores de sinais. Isso aqui tem a ver com manifestações sobrenaturais, né, que vão estar acontecendo nessa ocasião. E, por último, só para encerrar, eu quero só comentar aqui o verso 15, né, de Apocalipse 16, que ele termina dizendo aqui: eu venho como ladrão, e bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas para que não ande nu. O dia do Senhor vem como um ladrão para os ímpios, né? Para os ímpios que não estavam preparados e estavam vivendo aí da sua maneira. Aí Cristo agora volta e pega todos de surpresas como ladrão, né? Não para o povo de Deus, né? O povo de Deus nesse momento aí estariam fugindo, né, da perseguição e tal, espalhado pelo mundo, mas aguardando a volta de Cristo, né? Salvos, e o mundo está lá perdido nessa confusão toda. Então, por isso o texto de que o dia do Senhor vem como um ladrão, né? E ainda por último aqui, ainda tem uns minutinhos ali, pelo menos, pelo aquele relógio ali. É 10 para as 10 agora? 10 para as 10. Legal. Tem uns minutinhos ali então. Aí, terminando aqui, o último verso diz que esses espíritos, então, que saem para congregar os reis do mundo inteiro, juntam todos num lugar chamado de Armagedon, né? Esse termo Armagedon tem sido objeto de muita discussão, muitas ideias, né? De que isso aqui vai ser a Terceira Guerra Mundial, vai ser a última guerra, vai ser literal, vai ser exército contra Deus e tal, mas o entendimento adventista aqui é que isso é espiritual. Esse lugar era simplesmente uma alusão que João pega do Monte Megido lá, que era o local onde os reis lutavam, havia as guerras e tudo mais, era propício para isso. E João diz, olha, vai acontecer um Armagedon também no final do tempo, que é exatamente a guerra final entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, né? Entre o bem e o mal, que vai envolver o mundo inteiro, que é o objeto da guerra, tá certo? Então, no nosso entendimento, isso aqui é muito mais espiritual, não tem a ver com nada literal, de uma guerra onde Cristo vai estar de um lado e o exército do mundo do outro, né? Isso só vai acontecer depois do milênio, quando Cristo voltar, que eles vão todos ressurgir. A gente vai ver isso detalhado aí quando falar sobre a volta de Cristo. Aí sim vai haver o Satanás vai reunir todos o exército do mundo inteiro contra Cristo, e aí Cristo desce fogo do céu e extermina a todos. Isso depois do milênio, né? Aqui a ideia é muito mais de que a Babilônia espiritual perde o seu apoio, os reis da terra retiram o apoio, e agora, né, preparam o caminho para a volta de Cristo. E agora aqui no final, que João chama do Armagedon, acontece então a vinda de Cristo e a destruição dos ímpios vivos nessa ocasião. Tá certo? Muito bem.
Acho que tivemos uma boa ideia aqui da sexta praga, né? Sábado que vem nós vamos ver então a última das pragas. E eu penso que a gente consegue, sábado que vem, finalizar o capítulo 16. Tá certo? Eu vou me despedir agora de vocês, vou descer rapidinho, porque eu vou participar ali do primeiro momento do culto, e nós temos arranjos ali para fazer. O Fernando Neves vai dar continuidade aqui, terminando esse nosso encontro, e sábado que vem estaremos juntos novamente. Ok? Bem, para terminarmos aqui o estudo, né? Aprendi muito hoje, né? Levar essa parte lá para Daniel, né? Para poder explicar, né? O secamento do rio Eufrates, né? Muito legal como ele se encaixa. Uma coisa que eu tenho visto bastante também na internet e ultimamente é muita gente, né, se perguntando se estes eventos finais agora que estamos contemplando aí, se eles têm alguma coisa a ver com a profecia, né? Essa guerra que nós estamos vendo da Rússia contra a Ucrânia, né? E se isso é diretamente incluído dentro da profecia. Diretamente eu não diria, mas eu diria que está sim dentro da profecia. Okay? E ela está dentro da profecia, em duas profecias. Uma dada por Daniel, no capítulo 2, Daniel 2, no verso 43 e 44, quando Daniel explica o fim dos impérios, né? Que foi ali com o Império de Roma, que depois de Roma nós não teríamos outro império, e ele diz assim, então nos versos 43 e 44, quanto ao que viste do ferro, misturado com o barro de lodo, que é os pés, né, da estátua, quanto ao que viste, misturar-se-ão como semente humana, quer dizer, desde a queda do Império Romano, nós vemos a Europa tentando se unir, né? E nós tivemos ali várias tentativas, uma delas com Napoleão, a outra com o Hitler, várias tentativas, mas antes disso nós tínhamos o quê? Reinos se unindo em forma de casamentos, né? Quando uma princesa de um país casava com o príncipe de outro país que viria a ser rei para tentar formular ali uma aliança. Houve isso muito entre Portugal e Espanha, Inglaterra, França, porque eram os que mais se brigavam, tinha aqueles casamentos ali. Aqui está escrito, Daniel escreveu isto, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Não tem jeito, não se ligarão. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e obviamente que é a volta de Cristo, né? E aí ele toma conta. A outra profecia dada sobre exatamente esse período está lá em Mateus 24. Mateus 24, acho que é o verso 6 ou 5, deixa eu ver aqui. Mateus 24... é o verso 6, sim. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. E interessante até a sequência que é dada aqui. Okay? Se levantará reino contra reino, nação contra nação. Eu posso entender isso como Primeira e Segunda Guerra Mundial, que um grande número de nações, né, dentro de guerra, nem todas, muitos países se abstiveram de participar, mas e depois o que é que nós teríamos? Fomes. E o que é que nós vimos após a Segunda Guerra Mundial, especialmente na África? Eu sou de lá, nasci na África, né? Aquele norte da África era uma fome só, né? Somália, Etiópia, Moçambique, Angola, era só fomes atrás de fomes, né? Pestes, preciso falar de pestes, estamos passando por essa aí, estamos aí achando que estamos no final, né? Terremotos em vários lugares. Eu tenho dentro no meu celular, eu tenho um aplicativo que me dá a todo tempo
o número de terremotos que estão acontecendo no mundo, né? E é interessante que eu já cheguei a ver, eu posso ali regular terremotos dentro das últimas 24 horas, dentro dos últimos 7 dias ou dentro do mês. Eu já tive semanas em que está beirando 80 terremotos no mundo. Então, desde 2.5. 2.5 você quase não sente. Eu tenho assim algumas experiências, porque na África eu passei por alguns, né? Eu também tive outro país que participei dali. Agora, quando ele chega a 5 na escala Richter, você sente e sente bem. Já começa a sentir. Eu já vi os copos na prateleira começarem a tremer. Então, 10. Nós nunca tivemos, né? Que eu saiba, nunca houve nenhum de 10, né? Foi registrado 9 ponto alguma coisa lá, aquele lá ali no Médio Oriente, como é que foi ali na Indonésia, né? Na Indonésia, né? Aquele que matou mais de 200 mil pessoas. No México também teve. Então, nós temos até a sequência em vários lugares. Puxa, é o que está acontecendo hoje, né? Mas nós temos uma certeza. No tempo desses reis, né? O que é que diz Daniel? Se levantará um rei, onde não haverá mais dor, nem morte, nem separação. Né? Então, esse é o que nós estamos aguardando para muito em breve. Vamos então terminar, são 10 horas, temos que descer, nós vamos levantar para orar. No Chile, né? 9.5 do Chile, né? Yeah. Mas não teve uma devastação tão grande quanto aquele da Indonésia, porque teve o maremoto, né? O tsunami, né? Vamos levantar então para orar, e terminando e descer para participação. Para muitos, provavelmente, a primeira Santa Ceia, né? Para ti, Silas, legal. Para vocês também? Que bom. Bom, vamos orar então. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, estamos gratos porque, apesar de tanta confusão que temos ao nosso redor, temos a plena certeza que Tu estás em controle de tudo e que nada, nenhum cabelo sequer cai das nossas cabeças sem que o Senhor saiba. Te agradecemos por nos deixares a Tua palavra uma fonte segura de informação sobre o nosso futuro e sobre a Tua próxima volta para nos resgatar desse mundo caído, Pai. Em seguida, Senhor, desceremos para a nave da igreja, onde participaremos da Santa Ceia, aquele evento, Senhor, aquela festa que o Senhor instituiu para nós, para nos lembrarmos que precisamos da Tua graça para a nossa salvação. Fica conosco durante este resto de sábado, dá-nos um dia feliz e que possamos a todo tempo ter as nossas mentes viradas para Ti em adoração ao Teu nome. Te pedimos em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém.